O autismo é para toda a vida. Essa deveria ser uma máxima, né, uma compreensão de todos nós, familiares, responsáveis por crianças autistas, mas, sobretudo, por um contexto social. Eu sei que muitos pais e muitos responsáveis ainda entendem de maneira esquartejada ou de maneira muito fragmentada uma afirmação como essa. O autismo é esse transtorno que vai acompanhar a criança por toda a vida da criança, ou seja, pela segunda infância, pela adolescência, na vida adulta e na velhice. Isso quer dizer muitas coisas, mas essas muitas coisas muitas vezes não são esclarecidas dentro dos contextos familiares. Isso quer dizer que quando nós, lá na primeira infância ou na primeiríssima infância, conseguimos ter em mãos um diagnóstico de autismo do nosso filho, é importante a gente lembrar que a compreensão e a condução dessa caminhada ali na primeira infância se dá de uma maneira. Ou seja, uma criança autista, ela precisa de uma série de acompanhamentos, intervenções, processos terapêuticos, medicamentosos e compreensões rotineiras destinadas a uma infância atípica. O problema começa quando muitas famílias não entendem que estas intervenções, que esses amparos, esses cuidados precisam se modificando ou ir se modificando ao longo das fases que essa criança vai adentrando. Isso quer dizer que assim que a criança chega à segunda infância e no início da adolescência, ali por 10, 11, 12 anos de idade, pode ser que aquelas intervenções, aquelas rotinas, aqueles cuidados, aqueles amparos, aqueles medicamentos não funcionem mais da maneira como funcionavam, ou deixam simplesmente de funcionar. Aí vem uma nova fase que familiares, responsáveis e profissionais precisam estar atentos. Por quê? Porque não é o fato de uma criança ter lá em casa um diagnóstico de autismo que retira dela o direito dela entrar na adolescência ou na vida adulta, ou que retira dela as características da adolescência e da vida adulta. E é aí que muitos pais, responsáveis e profissionais se esquecem. Eu tenho uma criança autista, mas depois eu terei um adolescente autista. Isso quer dizer que, embora ele tenha já há algum tempo um diagnóstico de autismo, é a primeira vez que ele é adolescente. E eu não vivi a adolescência com aquele meu filho, com aquele meu aluno ou com aquele meu paciente. E aí há a necessidade de escola, profissionais e família buscarem o entendimento daquele adolescente naquela fase com aquele diagnóstico. E eu vejo muitas famílias e profissionais e escolas errando e errando de maneira infantil e até mesmo irresponsável em relação a isso. Nós não podemos ignorar a adolescência de uma criança autista que se torna adolescente, seja ele menino ou menina. Nós precisamos entender que a adolescência é uma das fases mais importantes da vida de um ser humano e ela tem que ser vivida na sua plenitude. Então, no senso comum, as pessoas vão dizer: os adolescentes dão muito trabalho, os adolescentes não sabem o que querem, os adolescentes têm muita instabilidade. Não sei, não é sobre isso que nós estamos falando, mas eu quero que vocês entendam que, se de fato a adolescência tem todos esses conflitos, eu preciso juntar todos esses conflitos que são comuns a qualquer adolescente, atípico ou típico, e colocá-los frente ao meu filho atípico. Ou seja, se de fato a adolescência traz essas confusões mentais, essas instabilidades, essas situações ligadas ao humor e todas essas coisas que nós pais sabemos que de fato é assim que acontece, eu preciso pegar todo esse pacote de filtros e colocar diante do meu filho atípico. E aí compreender essa ampliação. E muitos pais querem que um filho adolescente seja tratado, acompanhado, amparado e conduzido como ele vinha conduzindo a criança. E aí a gente tem muita dificuldade. E essa dificuldade
envolve todas as situações, ou seja, um adolescente, ele precisa de outros espaços de convivência, e muitas vezes as famílias não entendem, as escolas não entendem. Os adolescentes, de maneira geral, eles querem sair, eles querem conviver, eles querem testar, provar, experimentar, desconfiar, né, se permitir, independente dele ser típico ou atípico. Mas se o pai, a mãe, a família, os responsáveis, a escola, estão mantendo uma infância mais alongada do que deveriam, eu continuo oferecendo e possibilitando ao meu filho ou à minha filha as mesmas condições da infância, da primeira infância, da segunda infância. E isso costuma dar problema. Por quê? Porque logo em seguida vem a entrada na vida adulta. E como é que este adolescente autista vai entrar na vida adulta se não foi permitido a ele abandonar, inclusive, a infância? Então, nós estamos aqui dizendo, os autistas, eles vão passar por todas as etapas da vida igual qualquer outro jovem, qualquer outra criança ou qualquer outra pessoa do contexto social que você convive, que você conhece. Então, crianças autistas devem ser vistas como crianças, mais esses outros filtros do cuidado, do amparo, das intervenções e tudo mais que nós sabemos. Mas eu preciso modificar isso de acordo com características do adolescente autista que eu passo a ter dentro de casa, ou dentro da escola, ou dentro do consultório. E eu preciso modificar uma outra vez quando ele se torna adulto. Eu preciso, então, adaptar uma família, contextos e todas as outras condições para eu viver do lado desse adulto autista. Essas mudanças de etapas e as mudanças de comportamento das famílias, de rotinas e de todas as situações precisam ser compreendidas para que nós, famílias atípicas, possamos oferecer aos nossos filhos ou nós profissionais, possamos oferecer aos nossos alunos ou aos nossos pacientes contextos condizentes com a idade, né? Para que eles possam ter mais contingência do ambiente, mais possibilidades de desenvolvimento, de interação social e, sobretudo, de humanização. Se você tem interesse em compreender, se você tem interesse em perceber e até mesmo saber conduzir essas diferentes etapas, eu convido você a conhecer o meu novo livro, Para Além do Autismo, que está à venda em todas as livrarias, em todos os sites de comercializações de livros que nós temos no Brasil. Se você quiser fazer a compra direto no nosso site, na nossa plataforma, as informações estão abaixo desse vídeo. Nos vemos!